Paz do Senhor, crianças do Primários, tudo bem com vocês? Que bom que chegamos mais uma aula, mais um domingo, que você possa ser muito abençoado com esta aula de hoje, tá bom? Vamos lá para a nossa lição 9, que diz assim: Mardoqueu, um herói conselheiro. E a nossa leitura bíblica, ela está lá no livro de Esther, nos capítulos 4, 6, capítulo 7, do versículo 5 ao 10, nós temos essa história linda, maravilhosa. E aí, há muito tempo atrás, eu quero falar com vocês dessa história, é sobre um herói chamado Mardoqueu. Mardoqueu, por que ele foi herói? Ele sempre deu bons conselhos. Para quem? Para Esther, que era órfã, e agora ele tinha que cuidar da Esther desde pequenininha, porque ela tinha perdido os pais dela. E aí ele sempre criou ela dentro da palavra de Deus. Assim nós devemos também sermos criados na palavra de Deus, aprender todos os dias sobre a palavra de Deus, porque ela é como combustível para as nossas vidas, é o nosso manual do dia a dia, é a nossa bússola quando estamos perdidos. E nós, crianças, precisamos aprender a palavra de Deus todos os dias e guardá-la dentro do nosso coração. Mardoqueu, ele foi um herói porque desde da Esther pequena, ele ia ensinando a palavra de Deus, dando bons conselhos a ela, e quando ela cresceu, ela foi abençoada por isso. Ela se tornou rainha, isso mesmo, ela se tornou uma rainha. E quando chegou o momento certo, a rainha Esther, ela pôde ajudar o povo judeu, o povo dela. O povo judeu, ele vivia muito inferiorizado lá pelo Império Pérsia. Então, Mardoqueu, ele criou ela como se fosse filha. Ele precisou muito da rainha Esther. Chegou um determinado momento que ele precisou muito. Por quê? Porque Amã, este homem, Amã, ele era um ministro do rei. E como ele era um ministro do rei, muito próximo ao rei, as pessoas se prostravam quando Amã passava. Porém, Mardoqueu não se prostrava. Por quê? Ele falou: eu só vou me prostrar diante de Deus, eu não vou me prostrar diante do homem. E Mardoqueu não se prostrava diante de ninguém. Mas Amã, ele ficava furioso por isso. E a Amã falava assim: por que ele não se prostra diante de mim? Ele ficava muito bravo. Mas Mardoqueu não se prostrava diante disso. Quando ele teve a oportunidade, Amã teve a oportunidade, ele pediu para que o rei assinasse um decreto. Esse decreto ia fazer com que todo o povo judeu fosse prejudicado, com data específica para matar todo mundo, todo o povo judeu. Quando Mardoqueu soube disso, Mardoqueu ficou muito triste e rapidamente pediu para avisarem a rainha Esther que ele precisava falar com ela. E assim aconteceu. A rainha Esther recebeu Mardoqueu e perguntou para ele o que ele precisava. E ele contou toda a história para a rainha Esther. E quando contou, ela ficou muito triste, porque ela fazia parte desse povo judeu. E ela teve uma ideia, né? Diante da situação, ela perguntou também para Mardoqueu o que ela poderia fazer. E aí ele falou que ela precisava falar com o rei. E a ideia que ela teve foi, ela falou assim: eu falo com o rei sim, mas pede para o povo judeu orar por mim e jejuar. Eu preciso ir no momento certo, preciso de oração para poder chegar até o rei, porque eu estou com medo. Por que ela tinha medo de chegar até o rei? Porque naquela época não podia qualquer pessoa entrar na presença do rei, mesmo sendo a própria rainha, para falar com o rei. Precisava ser convidado pelo rei. Mas a rainha Esther estava debaixo da oração do povo judeu. E Deus a abençoou. E quando ela foi até a presença do rei, o rei a ouviu e ela falou assim, e o rei falou assim: o que você precisa? Pode falar o que você precisa e eu te darei. Deus havia tocado no coração do rei. E aí a rainha Esther falou assim: eu vou fazer um banquete amanhã e eu preciso que a vossa majestade compareça ao banquete. E ele concordou. Naquela noite, o rei estava tão inquieto, mas isso era um plano de Deus.
o rei, ele começou a ficar inquieto e pensar assim, eu preciso ler as histórias que tem do reino. Essas histórias, crianças, eram escritas todas as vezes que alguém fazia alguma coisa, ia para esse livro, essas anotações tinham sido guardadas, eram registros que tinham daquele reino. E o rei procurou ali algumas histórias e ele encontrou a história de Mardoqueu. Qual era a história de Mardoqueu? Que certo dia, Mardoqueu evitou que o rei fosse morto. Sabe como? Tinham pessoas que queriam matar o rei, mas Mardoqueu ficou sabendo antes e avisou ao rei. E quando avisou o rei descobriu quem eram essas pessoas más que queriam matar o rei, e assim o rei tomou providências de prenderem essas pessoas. E quando aconteceu isso, o rei escreveu essas histórias nos registros do reino com o nome de Mardoqueu. E aí o rei pensou, o que eu posso fazer para um homem que tem tanta honra e eu preciso fazer alguma coisa? Assim, ele chamou quem? Ele chamou Amã e perguntou no dia seguinte o que ele poderia fazer a uma pessoa que merecia honras. Amã logo pensou que era ele. Ah, alguém que tem honras? Com certeza sou eu. Mas não, o rei estava falando de Mardoqueu. E a Amã pegou e falou assim, rei, coloque roupas de rei, coloque a coroa do rei, pode vestir essa pessoa e sair pelas ruas num cavalo anunciando que este é o homem que o rei deve honras. Na hora o rei gostou da ideia e falou assim, então tá, gostei da sua ideia, Amã. Então vai lá, chama Mardoqueu e faz assim com ele. Gente, imagina só como Amã ficou furioso, mas ele não podia deixar de fazer o que o rei estava mandando, porque era uma ordem do rei. E assim fez, colocou Mardoqueu no cavalo e saiu andando pela cidade falando, este é o homem que merece honras do rei. E ali ele ficou mais furioso ainda, porque ele que teve que fazer isso e ele achava que era com ele. Mas logo mais tarde, no banquete que a rainha havia preparado para o rei, ela chamou também Amã para participar deste banquete. E quando chegou lá, o rei perguntou o que ela queria. E ela contou a história de que havia alguém que queria destruir o povo dela, o povo de onde ela nasceu. E ela não gostaria que o povo sofresse dessa forma. E que Amã, e quem era essa pessoa? Era Amã. E ainda contou que Amã queria matar o próprio Mardoqueu. O rei ficou tão furioso e mandou prender Amã porque ele tinha feito essas coisas horríveis. E ali, quando foi no outro dia, a princesa chamou Mardoqueu a pedido do rei. E aí o rei colocou Mardoqueu no lugar de Amã. E assim Mardoqueu agora tinha funções especiais ali naquele reino. E a princesa logo pediu que o rei assinasse um outro decreto livrando o povo judeu daquela sentença de morte que Amã havia feito. Então, a rainha pediu que o rei assinasse outro decreto, porque quando o rei assina o decreto, não pode ser revogado, não pode ser contrariado, somente o próprio rei pode assinar decretos. E ali a rainha conseguiu salvar o povo judeu e salvar o primo dela, Mardoqueu. Gente, que história, né? É uma história linda, uma história onde o povo judeu, o povo de Deus, estava sendo perseguido, estava sendo sentenciado à morte, estava com data marcada para morrer. Mas Deus, através da oração, através de bons conselhos, o povo conseguiu ser liberto. Através da vida de Mardoqueu, ele foi um herói, porque ele preparou a rainha Esther desde pequena para ser uma boa pessoa, uma boa mulher. E ali ele conseguiu a vitória através também das orações do povo, que orou pela rainha no momento que ela foi até o rei. Crianças,
Nada na vida a gente pode fazer sem orações. Tudo nós devemos orar a Deus, pedir a Deus bons conselhos, ouvir os nossos pais, ouvir as pessoas mais experientes, as pessoas sábias, para que a gente faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Fique com essa palavra, medite na palavra do Senhor, assim você vai ganhar muitas coisas boas, vai ser muito abençoado se você meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é vida para nós, ela nos traz coisas maravilhosas, ela nos ensina caminhos maravilhosos, o caminho da palavra de Deus, o caminho da paz, que você possa ficar com essa palavra. Eu quero que você também faça as atividades e me envie fotos, amém? Nosso Memória em Ação tá lá no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Então, que você possa somente seguir bons conselhos e será bem abençoado, tá bom? Feche seus olhos neste momento, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu te louvo por esta palavra, Senhor. Te louvo, Senhor, e te agradeço por esta oportunidade, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra e aprendermos, que ela fique guardada em nossos corações. Dá um dia abençoado, uma semana abençoada a cada família, a cada criança que está assistindo, Senhor, que ela entenda, Senhor, a Tua palavra. Deus, fica conosco, Senhor, nos guarde, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau!